Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, farmácia de manipulação baiana, já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Estamos aqui na Bahia, onde tudo começou, em Sergipe e também Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje vamos falar sobre hormônios e estilo de vida. Os hormônios, gente, eles desempenham um papel fundamental na regulação de inúmeras funções corporais, desde o metabolismo até o humor. É isso mesmo. Desequilíbrios hormonais, eles podem afetar muito nossa qualidade de vida, o que acaba causando uma série de problemas para a nossa saúde. Então, realizar exames hormonais é fundamental para diagnosticar e tratar essas desordens para que a gente viva muito melhor. No episódio do SingoCast de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre como os hormônios influenciam na qualidade de vida e como os suplementos específicos podem ajudar e muito a melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E para nos ajudar, eu recebo hoje aqui Gabriela Menezes, médica ginecologista, Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma e Candice Belchior, atleta Singular Pharma. Vou apresentar melhor para vocês as nossas convidadas aqui hoje. Tenho o prazer de receber a doutora Gabriela Menezes. Ela é médica especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Ela também é pós-graduada em endometriose e cirurgia minimamente invasiva, reposição hormonal, esteroscopia e ginecologia regenerativa, funcional e estética. Doutora Gabriela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Trazer o muito do seu conhecimento para dividir aqui com a gente. Seja bem-vinda. É um prazer. Também aqui com a gente, Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma. Nanda, bom de novo ter você aqui nessa roda de conversa tão importante. Eu que agradeço, né, estar numa roda dessa entre mulheres para falar de um tema tão pertinente, né, que são hormônios e estilo de vida. É uma coisa que a gente tem procurado muito nos dias de hoje, conseguir equilibrar esses dois pilares para a gente ter uma vida saudável. Então, muito obrigada pelo convite. Nada, que é isso. E Candice Belchior, ela é dentista, especialista e mestre em ortodontia, doutora em odontologia, pós-graduada em ortodontia, também membro da Associação Brasileira de Ortodontia e, além de tudo isso, a mulher, acredite, é triatleta. Ela é atleta Singular Pharma. Bom, não preciso dizer que eu sou sua fã e é uma honra ter você aqui também discutindo esse assunto tão importante. Obrigada, Patrícia. Obrigada por essa descrição curricular, mas hoje eu venho, nós que somos mulheres multifacetadas, né? Hoje eu venho na vertente triatleta, né, atleta singular, que tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe e espero muito poder contribuir hoje nessa discussão que é muito rica, né, para o desempenho esportivo. Fala nisso, a mulher já treinou, viu? A gente tá de manhã, você pode estar assistindo de tarde, de noite, de madrugada, mas ela tá aqui de manhã e já treinou cedão. Hoje foi que horas? Hoje faz 5 da manhã. Ai. Vamos lá, vamos ao nosso bate-papo, que vai ser muito interessante e vai facilitar muito a sua vida, porque a gente vai falar de uma forma simples e fácil para que todos entendam. E eu começo com a doutora Gabriela Menezes. Doutora, como é que o estilo de vida ele pode influenciar os níveis hormonais do nosso corpo? Esse tema é bem encantador, né? Os hormônios, eles são mensageiros, eles são sinalizadores, né? Eles levam a informação para as células-alvo, que ali eles vão agir nos seus receptores e passar aquela mensagem. E o estilo de vida, a gente precisa passar cada dia mais para as pessoas a necessidade de uma mudança do estilo de vida, de atividade física, de uma alimentação adequada, para que essa oscilação hormonal e para que essa produção hormonal seja feita de forma adequada e de forma favorável para todas as mulheres. Não só mulheres também, é porque, como eu sou ginecologista, eu, né, puxo a sardinha para mim, mas, óbvio, os homens também. E a atividade física, ela vai modular toda essa produção hormonal e manter o seu corpo em equilíbrio. Então, diversos estudos já demonstraram de que pessoas que mantêm uma atividade física regular e uma alimentação equilibrada, eles vivem mais. Por isso que hoje em dia a gente fala tanto de longevidade.
e que a população está envelhecendo e cada vez mais a gente precisa cuidar desses pacientes, né, que estão mais velhos e de 50 a 70 anos, principalmente. Se você manter um estilo de vida saudável, não é sem doença, é um estilo de vida saudável, você vai diminuir o risco de morte em 3 vezes. Então, realmente, essas pessoas, a mortalidade dessas pessoas é muito menor em relação à população que não cuida do seu estilo de vida. A senhora falou de homens e mulheres, mas sem dúvida nenhuma as mulheres sofrem mais, né, com a falta de hormônio. Com certeza, por conta das oscilações hormonais, né, do ciclo menstrual, da menarca a menopausa, as mulheres elas passam aí pelo período reprodutivo e em diversas fases é diferente que o nosso ovário produz esses hormônios. Então, é muito importante, no início da fase reprodutiva, que são nossas adolescentes, né, a gente passar essa informação para as adolescentes de que nos primeiros 2 anos esse ovário ele precisa amadurecer. Então, realmente, temos muitas oscilações hormonais. Como é que a gente consegue melhorar esses sintomas causados pelas oscilações hormonais? Com mudanças no estilo de vida, orientando essa adolescente ali, principalmente para os médicos herbiatras, né, que tem muito cuidado, muito contato com essas adolescentes, é que elas precisam melhorar a alimentação, ter menos seletividade, fazer escolhas melhores em relação a uma alimentação equilibrada, com legumes, alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, e aí ela vai sofrer menos com essas oscilações hormonais. Queria saber da senhora também quais são os principais hormônios afetados pelo estresse e como é que isso impacta na saúde de uma forma geral. Bom, se a gente for conversar de estresse aqui, a gente vai englobar todo o sistema endócrino do organismo, até porque o nosso organismo é muito perfeito e realmente é uma dança dos hormônios e a gente começa aqui esse controle cerebral, hipotálamo, hipófise e órgãos glandulares do nosso organismo que produzem esses hormônios e termina que por conta de neurotransmissores e hormônios controladores liberados para agir nessas glândulas, liberar outros hormônios que vão causar algumas alterações comportamentais e de disposição, de resistência à insulina, de produção de insulina, absorção de glicose, enfim. Existem diversas nuances aí do estresse que vão estar interferindo, tanto na resistência à insulina, quanto no controle da fome, leptina, grelina, tanto no sono. As pessoas estressadas, elas produzem menos melatonina, elas produzem menos progesterona. Por quê? Porque o cortisol dela está aumentado, porque ela tem catecolaminas ali que vão estar interferindo na produção do ciclo menstrual. E a gente tem realmente uma interferência muito importante no sono. E a pessoa que não dorme bem, ela não se recupera bem e ela tem realmente uma resposta ao estresse muito ruim. E eu acho que é essencial a gente tentar controlar esse estresse. Eu costumo dizer, muitas meninas, eu passo muito para as minhas pacientes, os adaptógenos, que são substâncias naturais, derivados de plantas, de ervas, que a gente consegue melhorar essa resposta do nosso organismo ao estresse. Porque, geralmente, né, gente, não tem como a gente controlar o estresse, porque é o trabalho, são as redes sociais, né, são as demandas do dia a dia. Como a gente começou conversando, né, é a mulher multifacetada, né? Então, são filhos, a atividade física, é o trabalho. A todo momento a gente é exigida por todos os âmbitos. Então, realmente, a gente ter suplementações e ter como a gente controlar essa resposta ao estresse do nosso organismo para não ser tão ruim para a nossa produção hormonal e para o nosso dia a dia, é muito bom. Candice, você é dentista, né? Médica, também entende, né, de saúde, além de ser atleta. Eu queria saber como é que você consegue controlar o seu estresse. Porque você é dona de casa, querendo ou não, você tem sua clínica, né, lá de odontologia, você acorda de madrugada para treinar, e não é só de madrugada, tem que intercalar outros momentos de treino durante o dia. Não pira a cabeça, não, mulher?
Mas já cheguei no estágio que pira mais se eu não fizer atividade física. Sim. Né? Eu descobri que com a atividade física eu consigo modular o meu estresse, modular a minha ansiedade. Eu consigo melhorar o meu dia a dia a partir da atividade física. Fica endorfinada. Fico endorfinada. Então, nos dias em que eu não treino, eu não fico tão feliz. Então, nos dias que eu treino, eu chego já muito mais disposta, já faço tantas coisas naquele meu dia, produzo muito mais, atendo as pessoas com mais felicidade. É completamente diferente o meu dia quando eu treino e quando eu não treino. E aí, a minha atividade laboral requer muito de mim também, né? Então, requer que eu esteja bem ativa, bem fisicamente. Então, eu preciso continuar indo às minhas atividades físicas para que eu consiga responder bem no meu trabalho. É todo um ciclo, tudo envolvido. E aí, o meu estresse no trabalho piora se eu não vou para a atividade física. Então, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. E o segredo, muitas vezes, está na administração do tempo, né? O quanto eu consigo organizar o meu tempo para conseguir fazer tudo e descansar ao final do dia. Que aí eu consigo controlar, né? Balancear o meu estresse com a recuperação do corpo. É meio por aí. E é engraçado, né? Que às vezes a gente nem tem aquela vontade de ir, mas a recompensa no pós-treino, quando você vai e volta para o seu dia a dia, já flui bem melhor. Você volta sorrindo, né? Feliz. Isso. Eu digo que eu fico descansada depois que eu treino, apesar de todo o cansaço que a gente vem do dia a dia. Mas você treinou o final pós, a endorfina, é uma sensação deliciosa. Com certeza. Não tem como. E por falar em exercícios, a prática desses exercícios de uma forma mais regular, ele pode ajudar a equilibrar esses hormônios, doutora? Com certeza. Na verdade, eu costumo dizer aos pacientes que todo início é difícil e a gente tem que fazer escolhas diárias. Então, se no início, doutora, para eu sair da cama, para eu botar uma roupa. Então, assim, na verdade, você tem que olhar lá na frente, os benefícios que isso vai te trazer. Então, a manutenção da massa muscular e a consciência de que o seu envelhecimento tem que ser saudável para que você fique bem, para que você fique uma velhinha de 50 anos. Eu digo, você quer ficar uma velhinha de 50 anos, independente, de levantar da cama, de tomar um banho sozinha, de poder viajar, de poder curtir com seus netos. Você precisa fazer a manutenção da massa muscular e a manutenção da sua saúde cardiovascular hoje, agora. Tanto é que essa modulação hormonal aí da mulher perimenopausa, menopausa, é muito importante. Hormônio é vida. A gente, se por acaso por algum motivo a paciente não puder fazer uso desse hormônio, tudo bem, a gente vai pensar em outras alternativas, que hoje em dia a gente tem muitas alternativas interessantes para diminuir esses efeitos da falta, da ausência dos hormônios, né? Porém, quando eu posso fazer, é até um crime eu não oferecer essa possibilidade à paciente. E assim, ou então levar medo, levar insegurança para ela. Hoje em dia, a medicina evolui e assim, eu me sinto muito honrada em estar vivendo o hoje, o agora, porque realmente é uma transição e uma transformação muito grande, principalmente dentro da minha área, que é a ginecologia e que é a saúde da mulher. Então, eu sou muito feliz e grata por eu estar vivendo esse momento da medicina, que é um momento realmente transformador, em que a gente está podendo, com segurança e cada dia mais, com os estudos sendo publicados, poder oferecer melhora da qualidade de vida, porque as mulheres vivem mais depois, né, dessa fase de vida reprodutiva do que durante a vida reprodutiva. Então, até os 45 anos, né, a gente vive na fase reprodutiva, né? Vamos dizer, da adolescência aos 45. Depois dos 45, eu quero viver mais uns 50, no mínimo. Então, viver bem, né? E minha família toda vive muito. Minha avó, minha bisa, morreu com 99, a outra avó com 98. Genética boa. Então, eu espero que eu, siga nesse... Lá. E bem, né? Bem. Claro. A senhora fala em hormônios que muitas pessoas ainda ficam com um certo medo, mas a tecnologia chegou, está avançando e existem outras coisas que podem ser feitas, né? No lugar do hormônio. Tem medo de hormônio, tem outras alternativas. Com certeza. Dentro, inclusive, lá na clínica, eu falo que a gente fez um projeto chamado Oncoday, que é para as pacientes oncológicas. A gente estava falando do câncer de mama aqui antes de começar o
o bate-papo. E para as pacientes oncológicas, que algumas situações a gente realmente não pode lançar mão do uso dos hormônios, hoje a ginecologia trouxe algumas tecnologias, como laser, radiofrequência, que podem proporcionar a essas mulheres a melhora da qualidade de vida, a melhora dos sintomas, principalmente geniturinários, né, dos sintomas sexuais, e que realmente a gente proporcionar isso para elas é um grande passo dentro da especialidade. Doutora, quais são os hormônios mais impactados, né, nas pessoas de uma forma geral, quando a gente chega a uma determinada idade? A partir dos 45, vamos lá. Eu venho recebendo muita paciente com a TPM. Doutora, eu quero matar, eu não estou entendendo. E assim, eu não estou perto da menopausa porque eu estou com 40 anos e ainda menstruo todo mês direitinho e tal, enfim. E aí eu começo a explicar que nosso ovário, ele passa por várias fases. Como eu falei no início da adolescência, na perimenopausa, o ovário ele não deixa de funcionar de uma hora para outra. Ele não morre, ele envelhece. Bem antes da gente, graças a Deus, mas ele envelhece. E até lá ele fica com essas oscilações hormonais. E aí que entra o nosso estilo de vida para tentar equilibrar, porque as endorfinas, os neurotransmissores, eles são excepcionais aí para estarem equilibrando esses sintomas causados pelas oscilações hormonais. Então, na mulher perimenopausa, principalmente a progesterona, ela é a primeira a cair. E a progesterona, ela tem uma relação íntima com o sistema parasimpático, que causa um controle na nossa labilidade emocional, no nosso humor. Isso regula até o sono da mulher. Por isso que as mulheres que chegam na menopausa, exatamente. né, elas então, já assim, ficam com sono. o primeiro sintoma é: estou com a TPM insuportável, porque quero, né, matar o marido, o filho. Meu filho não me aguenta. Vou nem falar nada. E o sono, insônia, eu não consigo dormir. Eu acordo 3 horas da manhã. Quando não é com os fogachos, porque aí já calor. um pouquinho depois, já com a deficiência estrogênica. Antes, a progesterona é a insônia mesmo. É por falta desse hormônio, que é tão importante também para a indução do sono. Mas a alimentação, ela pode influenciar também nessa regulação. Com certeza, com certeza. A alimentação, ela vem aí com a resistência à insulina, com o estímulo de pico glicêmico, de pico de insulina, né? Na verdade, que realmente a gente tendo uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, a gente consegue manter o organismo em equilíbrio, cuidando também da microbiota intestinal e de todo o equilíbrio hormonal. É como eu digo, parece realmente uma orquestra. Então, se o corpo não está em equilíbrio, as coisas desregulam e trazem consequências ruins para o nosso dia a dia. E muitas vezes as pacientes não sabem de onde vem. Doutora, eu estou com um cansaço absurdo, fiz meus exames todos, a médica disse que estava tudo normal. O que é que eu faço? E quando a gente vê, é uma ferritina que está baixa, já uma deficiência progestínica, né? Uma mulher já nessa fase de... a gente fala de predominância estrogênica, essa fase já no final da vida reprodutiva que começa a oscilação hormonal. E existe até uma classe de alimentos também que são chamados, eu estava estudando outro dia, de fitoestrógenos. Então, são alimentos que eles possuem umas moléculas parecidas, né, que vão mimetizar a molécula de hormônios de estrogênios que a gente pode... Que alimentos seriam esses, doutora? Dá uma dica pra gente, assim, alguns. Peraí, deixa eu falar agora. A amora, eu sei que é um desses alimentos amora, também. Tanto que até a amora é muito utilizada para as mulheres que estão também... Não, mas tem os disruptores endógenos, que são os... Por exemplo, creme, essa vibe, os bisfenóis, essa vibe natureba do pessoal da beleza, da make, não é por acaso, é por causa dos disruptores endógenos, que são substâncias que tanto presentes em alimentos, por exemplo, enlatado, alimentos que têm muito conservante, tem muito disruptores endógenos. Tanto é que acham alguns estudos que a presença dessas substâncias tem aumentado cada vez mais a predominância de câncer na população, por conta dessas alterações que essas substâncias podem fazer nos receptores desses hormônios.
Mas quais os hormônios a gente pode colar? Botar aí. Ou quais os alimentos? Alguns alimentos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem alimentos que nos prejudicam nesse processo, né? Que são esses mais conservantes e tudo mais, ou com armazenagem em plásticos, né? Essas coisas todas que tem essa vertente que você está falando dos veganos, passa muito por isso. Nós temos alimentos que também auxiliam no processo. Perfeito, que são anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, as verduras, brócolis, beterraba, principalmente aquele prato colorido que a gente fala, não é por um acaso. Né? É realmente porque é uma alimentação muito mais... É comida de verdade, né? Até o feijão, o arroz, mas diminuir glúten, diminuir leite. O leite, realmente... Queijo, leite, é um alimento muito inflamatório. E ele aumenta o nível de estrona no nosso organismo. E esse aumento do nível de estrona aumenta o nível, a probabilidade de câncer de mama. Então, tem coisas que a medicina está evoluindo que a gente descobre todo dia. Então, a gente sabia que o leite, derivados, eram inflamatórios, mas que ele agia aumentando o nível de estrona e aumentando a possibilidade, né, o risco de câncer de mama, né, já é uma outra vertente. São estudos que já estão avaliando esse tipo de influência. Então, ainda sobre alimentos, eu vejo muito na dieta dos nutricionistas, eles passarem gorduras boas para dormir, antes de dormir. Sim. Então, abacate, peixes que tem ômega 3. Sim, ômega 3. Eu acho que seriam gorduras que seriam saturadas e favoráveis, exatamente. Há uma alimentação anti-inflamatória. Então, a gente sempre suplementa e orienta os pacientes. Ômega 3, eu acho que é a primeira da lista da minha receita. Não pode faltar. Não pode faltar. É o que a gente E é para a vida toda? Também, hoje em dia. Vitamina D e ômega 3. Até quando, doutora? Veja bem, a vida inteira. Porque influencia na imunidade, influencia no sistema, na resposta imunológica, né, nas nossas defesas. O ômega 3 há diversos benefícios e que realmente a gente precisa estar suplementando porque a gente não consegue pegar 100%, absorver 100% da alimentação. E essa suplementação, quem sabe explicar melhor do que, né? Por favor, Fernanda. Então, pegando o gancho, né, do que a doutora falou, hoje em dia, a gente, enquanto farmácia de manipulação, atrelada aos nossos médicos, nutricionistas, a gente acredita que o pilar principal mesmo, o primeiro ponto para se modular qualquer pessoa seja a desinflamação. Porque uma pessoa que está com o corpo inflamado, mesmo que a gente passe outras suplementações, ela não consegue absorver esse suplemento. Então, se ela tiver com os receptores das células dela bloqueados, aquele ômega 3 que a gente vai tomar, você vai ingerir e vai eliminar ele. Ele não vai conseguir entrar na sua célula. Então, sempre o primeiro passo é desinflamar. E a gente consegue desinflamar com o quê? Com ômega 3, com uma cúrcuma. E por aí a gente vai na farmácia de manipulação, né? É um mundo. Então, a gente tem a cúrcuma pó, a gente tem o curate, a gente já tem um curcumicel, que é uma cúrcuma que ela já é muito mais biodisponível. E aí a gente vai desinflamando essa mulher e aí vai também atingindo outros sintomas que ela possa ter. Então, se ela chega e fala, Nanda, cheguei na menopausa, não estou conseguindo dormir. Então, a gente já começa com 5-HTP, com GABA, com L-teanina. Nanda, meu intestino está muito ruim, não consigo ir no banheiro. A gente já pode entrar com lactobacilos, com os probióticos, paraprobióticos, pós-bióticos, para a gente tentar manejar. E também o legal e o diferencial, né? Quando a gente fala tanto de hormônios quanto de suplementação, são a versatilidade que a gente pode produzir. Hoje em dia, quando a gente fala de hormônios, a gente diz que na farmácia de manipulação a gente tem a maior versatilidade de embalagens, né? A gente tem aquela embalagem carinha de hormônio, que é o pump, o frasco pump, que você aperta um clique e já passa na pele. Mas hoje a gente tem uma mais moderna que chama Top Click. É uma embalagem mais chiquezinha, como se fosse aqueles desodorantes chiques que você dá o giro assim ao contrário, passa na pele e leva. Então, você coloca na sua bolsa, você consegue levar numa viagem. É uma embalagem mais versátil, onde a gente consegue utilizar menos creme, conseguindo veicular a mesma quantidade de hormônio que a gente veiculava antes. Então, é muito legal, é muito versátil. Pode ser no strip oral. E evita aquele negócio de dar desculpa. Eu esqueci. Exato. E a Top Click, eu digo que ela surgiu, né, com uma demanda que a gente tinha, que muitas mulheres utilizavam o pump e dizia, eu não gosto porque eu fico muito melecada, demora muito de secar. Então, com a Top Click, você consegue botar menos quantidade de creme e veicular a mesma quantidade de hormônio, a mesma capacidade dele, né? Então, é muito legal essa parte. Candice, como atleta, me diz uma coisa.
você faz utilização de suplementos, obviamente, para conseguir dar conta da pauleira. Você veio recentemente de uma prova pesada de Ironman. Conta pra gente um pouquinho como é essa suplementação sua e de que forma ajuda na sua vida de atleta. Recentemente fiz a prova do meio Ironman de Fortaleza, né? Mas São quantos quilômetros de cada coisa? Conte pra gente. nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre 21. Uma meia maratona. Nossa Senhora. Isso, no final de pedalar e correr. Mas, enfim, essa conversa tem feito muito sentido para mim tudo aqui, né? Porque eu já ouvi falar alguns suplementos que eu tomo nessa conversa aqui o tempo inteiro. Mas, na minha cabeça, assim, eu divido meus suplementos em 3 grandes grupos. E eu tenho visto aqui na conversa isso que eu divido na minha cabeça. Então, eu tenho um grupo principal de suplementos, que são suplementos que interferem diretamente na minha prática esportiva. Então, betalanina, creatina, coisas que eu preciso tomar para desempenhar melhor o meu esporte. Então, o CQ10, coisas que estão ali direcionadas à minha resposta mitocondrial, resposta muscular, né? Então, esses suplementos eu faço uso enquanto eu estou em treino, sempre. E aí eu tenho outros 2 grandes grupos que eu divido na minha cabeça da seguinte forma. Os antioxidantes, né? E anti-inflamatórios, porque a minha prática esportiva ela é muito extenuante, né? Endurance, então eu libero muitos radicais livres. E eu preciso controlar esse envelhecimento também do meu corpo, né? Eu sou uma mulher de 38 anos, eu preciso também me cuidar. Então, tenho esses suplementos, que aí eu já ouvi falar aqui a curcumina, por exemplo, acredito que esteja nos anti-inflamatórios. Isso. Né? O resveratrol, tomo também. E umas outras medicações que você acabou de me dizer. Sempre que me prescrevem, eu pesquiso, tá? Sim, Pesquiso perfeito. tudo sobre aquilo. Alguns eu decoro o que eu estou tomando, mas sempre pesquiso tudo o que está me passando, certo? Então, as coisas que você falou aqui hoje, eu não sabia, que são depletores, Disruptores. Os disruptores endócrinos. endócrinos. Toma Isso. alguns desses que você Isso. citou aqui hoje. Os disruptores endócrinos, na verdade, são os adaptógenos. que você Adaptógenos, toma. me É. perdoe. Isso. Os disruptores endócrinos são substâncias que a gente não deve Consumir. porque eles se ligam de forma alterada aos receptores hormonais, estimulando de uma forma não favorável. Certo. Então, são aquelas substâncias que a gente falou, o trigo, o glúten, substâncias que têm de conservantes enlatados, substâncias, às vezes, utilizadas em produtos de beleza. Por isso que essa onda de produtos orgânicos, free, porque realmente o uso, principalmente em adolescentes, quando essas adolescentes hoje com TikTok, com Instagram, elas começam a se maquiar muito cedo. Verdade. Então, esses disruptores endócrinos, eles podem influenciar. E hoje, cada vez mais, se estuda mais isso, porque acredita-se que essas substâncias interferem no aparecimento de doenças e de cânceres que são hormonodependentes. Então, na verdade, são os adaptógenos Os que fazem parte dos meus Que é a suplementos. ashwagandha, o ginseng, Perfeito. a rhodiola rosa, que Perfeito, promove adoro. aquele bem-estar Isso. e modula até o nosso estresse, o cortisol do dia a dia, né? Ela que é Exato. atleta, a gente, inclusive, pesquisa muito o ciclo menstrual em atleta, porque o nível de endorfinas liberadas e a intensidade da atividade física, do treino, é muito intensa. Então, assim, às vezes não é o tempo. Ela tem o tempo, que é Ironman, então é o tempo e a intensidade, que realmente interfere muito na produção hormonal. Então, a gente tem que estar fazendo uso desses elementos, dessas substâncias, para estar deixando o organismo em equilíbrio. E me diga, agora eu vou me intrometer, o que é que você faz para desacelerar o organismo? Então, e aí eu tenho uma outra grupo de suplementos, né, que faço uso, que são as vitaminas, minerais em geral. E aí entra magnésio, Sim. né, então eu faço uso de magnésio antes de dormir. Complexo B. Todas as vitaminas, A, B, C, D, o ABC inteiro. Até Z. Nunca deixo de tomar vitamina D e ômega 3 também. Perfeito. E preciso desacelerar no meu final do dia, não tem jeito, né? Faz alguma atividade, yoga, um mindfulness, Tento fazer uma higiene do sono, né? Tirar um pouco das telas, um pouco mais Como é cedo que é a antes sua de higiene do dormir. sono? Me comportar de uma maneira mais calma e tranquila no final do meu dia. Então, tento sair um pouco das telas no final desse dia, me acomodar ao meu quarto sem luminosidade, Perfeito. né? Tentar ler, né? dá uma Mas- desacelerada, né? Exatamente. Tem dias que eu não consigo,
que é mais difícil. Preciso tomar melatonina. Sim. Nem sempre faço uso, não gosto. Eu prefiro tentar sozinha. Não sei essa sensação que eu tenho, assim, de compartilhar isso com vocês. Dependência, de repente, né? Fico Não, com mas medo. assim, Eu tenho esse medo, assim, de essa no dia sensação seguinte é não muito acordar. comum. Essa sensação é muito comum, porque as pacientes associam a melatonina à medicação para dormir. E aí eu falo, assim, explico que ela é apenas um hormônio que, assim como os outros, ele vai diminuindo com o envelhecimento. E realmente a gente vai perdendo a capacidade de manter um sono REM, que é aquele sono gostoso. E a gente fica com aquele sono meio superficial. Eu pergunto sempre às minhas pacientes, como está seu sono? Está reparador? Você acorda descansada? Porque a gente vai perdendo essa capacidade. E aí, isso da higiene do sono já ajuda muito. E muitas vezes a melatonina é uma alternativa que só vai te ajudar. Não só na suplementação do que você está diminuindo, está deixando de produzir, é como a terapia hormonal. Só que a gente não consegue, que a gente veja, mas esse negócio para o sono e é uma coisa muito nova. A gente não conversava sobre melatonina. Sim. Quem tomava remédio para dormir, tomava Rivotril, Zolpidem, né? Tomava... E aí, quando chega tomando um monte de remédio, eu sempre tento desmamar. Vamos tentar desmamar, vamos... E aí vejo se realmente é uma progesterona que já está deficiente, é uma melatonina que ela está precisando usar, e a higiene do sono toda. Aí tem, assim, a orientação de um yoga, por isso que eu perguntei se não dá uma paradinha para estabilizar o organismo e o corpo, porque realmente é Ironman. E o treino é muito, né? Muito intenso. É engraçado isso, porque hoje em dia se fala sobre o sono. Né? E eu não via isso há muito tempo atrás. Né? Eu estou no esporte há 12 anos, eu não via essa preocupação com o sono. Que hoje a gente tem, e tem esse entendimento que é necessário para recuperar e desempenhar bem no dia seguinte. E ainda digo mais, hoje em dia a gente fala de fases do sono, né? Então, você tem dificuldade de começar a dormir, de permanecer dormindo ou do despertar. Isso. E aí a gente consegue ativar qualquer uma dessas partes. Então, se você tem dificuldade para dormir, você consegue ter um tipo de suplemento. Se você quer permanecer dormindo, já existe até a melatonina de liberação prolongada, que ela vai sendo liberada aos poucos no seu corpo para você conseguir dormir. E se você falar, eu tenho dificuldade para despertar, acordo sem energia, a gente já tem outros suplementos que a gente consegue ativar naquele ponto para te dar uma energia, uma coenzima Q10, um NAD, alguma coisa para botar a sua mitocôndria para funcionar e você começar bem o seu dia. Então, é um tema que antes a gente não falava, mas que hoje em dia tem cada vez mais estudos sobre isso. Muito legal. E é bom a gente falar da alimentação. Gente, as pessoas que fazem uma alimentação rica em carboidrato, em gordura e fazem em fritura, eles, e principalmente à noite, né? As pessoas que não têm cuidado com a alimentação, eles comem muito à noite, porque você chega cansado, estressado. Então, o estresse altera cortisol, que altera a leptina e grelina, que altera todo o centro da fome, que você quer comer o mundo. E aí, você come o mundo, come aquele carboidrato. E não é saudável, geralmente, não é saudável, né? Exatamente. Doutora? E aí, você dorme, você não acorda disposto, porque sua energia está toda ali para digestão. Uhum. Você acorda com aquele sono, sonolenta, com a barriga inchada ainda. Né, indisposta, com a comida ainda, né, sem fazer total digestão, porque realmente é mais lento. E não tem outra explicação. Então, se por acaso eu prescrever toda a parte de suplementação sem a mudança da alimentação e do estilo de vida, não adianta. Uhum. Então, eu sempre digo às minhas pacientes, é uma via de mão dupla. A gente vai, principalmente na perimenopausa e menopausa, a gente vai casar. Eu vou fazer até uma mentoria de obesidade agora, porque eu disse, gente, não é da nossa especialidade tratar tanto obesidade. Só que eu estou vendo uma necessidade de estar sabendo orientar, até porque eu preciso preparar aquela paciente para fazer a terapia hormonal. Não adianta a gente fazer a terapia hormonal e tentar resolver os problemas dela, porque o hormônio não vai resolver os problemas dela. O hormônio vai amenizar alguns sintomas, mas não vai resolver se ela está com a vida totalmente desequilibrada. O ideal seria, então, um tratamento com vários tipos. Isso queria dizer. O médico, nutricionista, professor de educação física. Perfeito. Eu tenho certeza que você já está com o seu kit completo. A cara da felicidade da mulher. Então, essa equipe aí já está sintonizada. Eu acho que realmente é importante a gente pensar em cuidar da gente, né? E o nosso envelhecimento, o investimento tem que ser na nossa saúde. Esquecer um pouco, né, do supérfluos e investir em nós. Então, eu vejo muitas pacientes que
os filhos já estão criados, agora ela e o marido, ela e o parceiro, ela e o namorado, ela e as amigas para sair para, né, para curtir, para viajar, e ela tem que estar disposta, ela tem que estar bem, tem que estar disposta para trabalhar, para ganhar o dinheiro dela. Esse autoconhecimento também é muito importante, né, doutora? Muito importante. E a conversa, eu acho que a consulta com a ginecologista é toda uma terapia. E a gente vocês abraçam, tem que abraçar nesse momento. Com certeza. Porque realmente a paciente chega meio perdida. Eu acho que tem alguns pontos. Na adolescência, pós-parto e perimenopausa. Então, realmente, são pontos aí cruciais que eu acho que a ginecologista, o nutricionista e outros, o educador físico tem um papel bem importante. Porque são fatores muito divisores de água na vida da mulher. Eu queria falar de um assunto que acontece com muita frequência, várias amigas minhas, eu vou citar aqui agora, de beber álcool. Excesso de açúcar, né? Tem muita gente que não consegue tirar açúcar de jeito nenhum, de nada, que come chocolate, principalmente em época de TPM, nesses momentos mais irritantes assim. E álcool, excesso de álcool. De que forma isso prejudica, né, essa questão hormonal? Realmente é o que a gente conversou do processo inflamatório e de todos os malefícios que essas substâncias levam ao nosso organismo, né? Você tem aí uma cascata de resposta inflamatória e no outro dia você acorda de ressaca. A ressaca não é por acaso, né? A gente não tem ressaca da bebida porque realmente bebi demais. Não, é uma resposta ao organismo do quão o álcool e o açúcar é maléfico para a saúde. Então, realmente, a gente precisa ponderar. E aí, eu acho que com o passar da idade, a gente vai escolhendo muito o momento que a gente vai, né? Eu digo, é sempre tudo equilíbrio. Não estou dizendo para você não beber seu vinho no final de semana, não comer seu chocolate quando você tiver afim. Principalmente porque, realmente, na segunda fase do ciclo, por que a mulher tem esse desejo do chocolate? Você tem a queda hormonal, o estrogênio está baixo, e o estrogênio é diretamente ligado à serotonina, ao hormônio do prazer. Então, você perde a energia, você perde a sensação de bem-estar. E você precisa de alguma coisa que melhore essa serotonina de novo. O que é que ela vai? Para o chocolate. O que é que você pode fazer também? Atividade física, que foi o que ela estava dizendo. Eu mantenho... O equilíbrio, né? O limiar certinho. Então, você não precisa ir para o chocolate. Você pode se viciar em outro processo. Só que esse processo também demanda um tempo para a pessoa entender. A doutora tá falando, tá bom, aquela conversa de atividade física. Mas... É engraçado que é um ciclo vicioso, né? Para o atleta, é um ciclo vicioso. Então, a gente quer desempenhar bem, então a gente passa a se alimentar melhor, então a gente passa a dormir melhor, porque a gente quer desempenhar bem e fica nesse ciclo. Então, quando eu falo assim, Cândido, você não bebe, é muita abdicação. Não, não é. Eu adoro, nem faz falta para você, né? Beber. E no dia que eu faço minha atividade física, que faço meu Ironman, que eu termino lá, eu vou beber com os meus amigos. E tá tudo certo, tô com muito equilíbrio, sabe? Isso. Então, alguns dias eu estou mais ansiosa. Por quê? Porque não treinei ainda, porque não fiz aquilo que tinha que fazer no meu trabalho e tal. Acabo tomando meu chocolatinho ali no final da tarde. Isso. Tenho isso, assim... E a gente pode fazer um chocolatinho de 5-HTP, Sim. com a enzima Q10, né? Eu vou querer esses chocolates. Porque eu não vou mentir, no fim de semana, doutora, eu comi uma barra sozinha de chocolate. Eu estava tão estressada, que eu falei, não, só chocolate agora que vai conseguir segurar minha onda. Inclusive, que ele é em formato de coraçãozinho. Aí você pode escolher se você quer ou 55% cacau ou 70%. Então, para quem gosta do mais docinho ou do mais amarguinho, com picolinato de cromo. E aí você come ele depois que você almoça. Então, e quais são os benefícios para mim, para minha saúde? A vontade de comer doce, diminui a vontade de comer doce. Então, é um chocolate funcional. Não, a Singular, ela te dá um chocolate para você não ter vontade de chocolate, você entendeu? É isso. Eu digo, é a coisa mais engraçada que a gente... Eu mando formular, inclusive. Eu falo, você vai comer com seu cafezinho. Doutora, que delícia. E você vai colocar... Não, é uma substância que vai diminuir a vontade do doce. Só que eu tô te dando. É nesse que eu vou. É nesse que eu vou. Agora, qual que é o papel da insulina nessa regulação dos níveis de energia e como hábitos de vida, como a gente acabou de falar, né, dieta, atividade física, uma alimentação adequada, podem influenciar na produção boa
dos nossos hormônios? Então, é o que a gente falou. Então, se você tiver uma dieta muito rica em carboidrato, em açúcar, você tem picos de insulina. E aí, realmente, isso vai ser ruim para o controle dos seus hormônios, controle do seu sono, a sua disposição. E quando você faz atividade física que mantém esse nível de insulina adequado, esse nível de glicose adequado, você não tem aquela vontade de comer mais. Eu digo, quando você come um pão, daqui a 2 horas, você tem um pico de insulina, você tem um pico de glicose, você tem um pico de insulina. Daqui a 2, 3 horas, você vai querer novamente. Então, quando você mantém o seu nível glicêmico estável, você consegue melhorar esse desejo do açúcar. Então, assim, por que eu sou particularmente muito fã do jejum intermitente? Porque quando você se adapta ao jejum, você não tem vontade de comer. Você não vai para a comida depois de 18 horas de jejum com aquela vontade, meu Deus do céu, estou morrendo de fome. Já passou. A vontade de comer já passou. E agora você vai comer, e aí você vai comer, ok. Mas você não está morrendo de fome como você estava meio-dia e que você não comeu porque você estava no jejum. Por quê? Porque o organismo, você quebrou ali aquele desejo da produção hormonal, né, de colocar glicose para dentro. E aí você vai conseguir modular mais essa oscilação hormonal. E a atividade física, a mesma coisa. Então, ela vai manter o seu nível glicêmico e a sua produção de insulina mais equilibrado. Se você não faz atividade física, se você não tem uma alimentação equilibrada, esses hormônios vão estar a todo momento fazendo... Montanha-russa. Uma montanha-russa. A todo momento você comer um chocolate aqui, daqui a 3 horas, você vai ter vontade de alguma coisa... Ai, meu Deus do céu. E enlouquece mesmo, a gente fica maluco, né? É droga. Preciso. Ele libera serotonina, ele libera o hormônio do prazer. Por isso que a gente, quando tá com o estrogênio baixo, que a serotonina, né, baixa, você quer chocolate, porque ele vai, né? Não, quem é que não gosta de uma barrinha de chocolate? Né? De enfiar o pé na jaca de vez em quando. A gente se sente bem. Depois a gente até acorda de ressaca, mas na hora da cachaça ou do bolo, a gente, né, acha tudo ótimo, tudo é festa. Mas meu chocolate agora é Singular Pharma. Ô, Nanda, quais são os sinais que o corpo dá, né, quando os hormônios estão desregulados e como ajustar esse estilo de vida para restaurar o equilíbrio através dos suplementos, da suplementação? Então, acho que o nosso corpo ele pode dar vários sinais, né? Então, às vezes, a mulher, não só a mulher, qualquer paciente começa a ter dificuldade de dormir, como a gente falou, o sono prejudicado. Então, pode ser uma desregulação dos nossos hormônios, pode ser uma queda da progesterona. A gente consegue modular o sono com alguns fitoterápicos, como o 5-HTP, o Relora, o Ancilés, o GABA também é muito legal. A própria melatonina que a gente está falando. Outro sintoma que a gente pode ter também é a dificuldade de perder aquela gordurinha abdominal. Também pode ser decorrente das disfunções hormonais do nosso corpo. Então, o estrogênio, o cortisol também desregulado dificulta um pouco, né, daquela gordurinha abdominal. Acho que são alguns dos sintomas que a mulher, principalmente, começa a perceber. Sono e aquela gordurinha quando tá meio assim também, de conseguir perder. Tipo, Nanda, tô fazendo dieta, tô fazendo atividade física, mas não consigo diminuir aquela gordurinha abdominal, não tô conseguindo dormir bem. Depois de uma idade é difícil mesmo. E aí pode sim estar atrelado à produção de insulina, à produção de cortisol desregulada, a produção até de hormônios tireoidianos, o T3, o T4 também, o hipotireoidismo pode estar atrelado também a essas funções. Por isso que é muito importante, quando a gente tem esses sintomas, procurar um profissional, um ginecologista, que possa ajudar a gente a entender isso, passar uma suplementação adequada para cada mulher, é o que a gente está falando, né? Às vezes a suplementação de Paty não vai ser a mesma suplementação para mim. Sim. Porque nós somos diferentes e os sintomas que a gente vai estar apresentando durante toda essa vida também é diferente. Eu achei muito legal esse bate-papo quando a gente propôs, porque quando a gente pensa em hormônio, a gente só pensa, às vezes, em reposição hormonal. Exato. Então, é estrogênio, é progesterona, só quando a mulher está na menopausa. E não, hormônio é todo o nosso corpo, é metabolismo o tempo inteiro. A gente tem o T3, o T4, a insulina que está com a gente a vida inteira, que a gente ouve muito falar em resistência insulínica, que está... A gente todo dia está combatendo isso, está querendo qualidade de vida, está fazendo atividade física e é muito legal. A gente está aqui conversando sobre. E saúde mental, nesse momento, também mexe com tudo?
A saúde mental aí é diretamente influenciada pela liberação dos progestágenos, do estrogênio. Então, realmente, a mulher perimenopausa, que está em queda hormonal, ela refere uma névoa mental. Ela tem realmente uma dificuldade de raciocínio. Ela fala, doutora, eu tento falar e não vem as palavras na mente, porque realmente são hormônios que estão diretamente ligados a neurotransmissores. E há raciocínio, né? Tanto é que a gente, mulheres no ciclo menstrual fisiológico, a gente sente mais um raciocínio mais rápido na primeira fase do ciclo. Na segunda fase do ciclo, as coisas são mais... Elas relatam, né? às vezes, eu pensei numa coisa agora e já esqueci. Gente, acontece comigo direto. Vou fazer uma coisa, paro no lugar. Vim fazer o quê mesmo aqui? Meu Deus. Blendezinho de Não, magnésio. agora eu tô anotando, assim, as coisas pra não poder não esquecer. Porque tá ficando difícil. Mas vamos melhorar. Consegue, né, com um blend de magnésio, talvez melhorar essa função Sim, cognitiva. excelente Com o suplementação. Brainfactor também, que é um ativo que a gente tem para melhorar essa parte de raciocínio lógico. A gente tem um agora também que lançou, que é o HS Focus, para melhorar o foco mesmo de mulheres, de pessoas que estão querendo focar para estudar, focar para alguma outra coisa, que tem essa névoa, como a doutora falou, mas que a gente precisa mesmo parar naquele momento e focar. Cândido, como é que você mantém sua saúde mental em dia? Além de procurar ajuda profissional, Sim, né, para sim. isso, mas procuro sempre ter os meus momentos sozinha também. Gosto de estar sozinha no meu silêncio, na minha calma, na minha paz, porque minha atividade já é muito extenuante, tanto a atividade física quanto a laboral, né? Tanto a prática do meu trabalho quanto a atividade esportiva é muito agitada, muito adrenérgica, né? Então, gosto muito de ficar um pouco sozinha, na minha paz, na minha calma. E gosto de fazer leituras também. Mas, principalmente, acho que o descarregar mesmo é na atividade física, assim. É onde eu consigo limpar a mente. Muitas vezes eu estou correndo, e é a atividade que eu mais sinto isso. Eu estou correndo e eu consigo resolver problemas, limpar a mente, eu consigo pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo e não pensar em nada. É engraçado, eu não sei explicar essa sensação de meditar, ir e voltar. Nadar, então, nossa, quando eu estou nadando, parece que só existe eu e Deus no mundo. Tenho que aprender a nadar. Eu consigo conversar comigo mesma. A gente nada durante horas, né? Não, eu tô dizendo, eu preciso aprender a nadar. Do zero, do zero. Zero. Então, quando eu estou pedalando, por exemplo, e eu tenho meus receios ao pedal, né? É a hora que eu mais rezo na vida. Eu rezo o tempo inteiro. Aí o pensamento vai e volta, pensa em alguma coisa, um problema, rezo de novo. Mas já é uma terapia em todos os sentidos. Então, eu sinto muito isso, assim, além do profissional mesmo, mas a atividade física, ela consegue limpar a minha mente de uma maneira onde eu fico bem comigo mesma. E muitas vezes, quando eu estou sozinha ali praticando, e quando eu entrei no Endurance, né, que é o esporte mais longo, assim, quando eu entrei no Endurance mesmo, eu tive essa noção. Falei, nossa, se a pessoa não tá bem consigo, ela não consegue fazer o Endurance. É um autoconhecimento. Ela não consegue. Por quê? São muitas horas sozinha. Eu pedalo durante 4 horas sozinha, na estrada. Sozinha. Algumas vezes levo os amigos, mas algumas vezes eu gosto de só. Hoje eu vou só. Eu gosto, Corajosa eu gosto muito de correr só também. Gosto de correr só também. Às vezes vou com os amigos? Vou, mas tem dias que eu quero só. E tem dias que eu vou nadar não tem jeito. Tô ali sozinha, eu e Deus e o mundo, só pensando na minha vida ali. Então, existe uma higiene mental muito grande. E eu penso muito nos outros. Eu penso, nossa, acho que aquela pessoa não consegue fazer isso aqui, não. Ela tá precisando fazer um pouco, se conhecer um pouco. Precisa fazer um pouco de atividade física. Às vezes a paciente pergunta, como é que eu sei, doutora, se eu tô em desequilíbrio hormonal? E é muito simples. Se você tem realmente uma fadiga crônica, problemas de sono, problemas de intestino, problemas no seu ciclo menstrual, irregularidade menstrual, a depender, né, da idade da paciente, já é um fator que já me chama a atenção, já é um sinal de alerta para que a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, você se sentir bem fazendo atividade física e você ter o seu organismo em equilíbrio, te dá uma sensação, né, de eu conseguir. E aí você fica pensando nas pessoas, essa pessoa acho que não consegue. E aí você começa a infectar as pessoas que estão do lado, e aí as pessoas... tem umas que fazem, meu Deus, já vem ela com esse papo. Mas eu acho que você faz muito bem quando você é um exemplo, né? Para as pessoas que estão ao seu redor. Eu sempre, assim, eu não sou chata, eu costumo não ser chata de falar assim...
Porque as pessoas às vezes se incomodam porque eu não como. Assim, você não vai comer? Meu Deus, eu só não acredito. Veja, eu não vou, porque não é que eu não como. Eu vou comer, mas não agora. Eu vou comer em outro momento, no aniversário de fulaninho, que eu já me programei para comer aquilo. Então não é que, não vou comer um bolo, eu amo bolo. Vou comer toda vez que tiver um aniversário. Não vou comer toda vez que tiver um aniversário, eu vou comer no meu aniversário. No aniversário de meu filho, se eu tiver com vontade. Então, depende muito do equilíbrio da pessoa. Então, eu tento passar isso para as pessoas ao meu redor. E aí, você vai com passinhos de formiguinha, eu acho, né? Você vai dizendo aqui, dizendo ali, a pessoa... Aí, eu acho que vai... Assim, eu vejo algumas mudanças nas pessoas ao meu redor. Não sei se porque estão chegando numa idade meio... né? Que ou vai ou vai. Sim. Mas eu acho que você devagarzinho começa a influenciar. E você, como homem, então... São as escolhas e os exemplos, né? Hoje em dia a gente tem que Isso. escolher. É igual quando algum paciente chega e pergunta qual é a melhor atividade física que eu tenho que fazer. É a que você consegue fazer. Isso, É que perfeito. você se sente bem, é que você vai conseguir ir com a regularidade boa. E eu acho que ter exemplos hoje em dia de pessoas como Candy, que consegue, que fez isso dar certo, que tem resultados positivos mesmo no seu dia, é inspirador para pessoas que querem começar, que estão em casa pensando, né? Será por onde que eu começo? Será que a vida é muito difícil, é muito restritivo ou é legal? Eu fico feliz depois e fico recompensada. Então é muito legal. E, por favor, não pare de dar dicas nas suas redes sociais, porque você mostra um pouco do seu dia a dia, da sua rotina. Não pare, porque isso, de fato, inspira e faz com quem está ali ainda deitado na cama, sem coragem de sair. Poxa, olha o tanto de coisa que essa mulher já fez. Vou ali, vou dar uma caminhada. É super inspirador. É assim que funciona, É eu assim que acredito funciona. muito. Não, eu já fui influenciada, assim, eu malhava, eu sempre gostei de malhar de manhã, e aí eu malhava às 6h30, e aí eu não estava conseguindo ajustar os horários. Aí minha amiga malhava, tipo, acordava 4h30 para malhar 5. Eu falei, você é maluca. É o horário que eu tô naquele sono, que eu só acordo 5h30. Aí ela, não, mas veja... Aí comecei a acordar 4h30. Hoje em dia, adoro. Se você... E o dia rende mais. Não, e eu acordo 4h30, aí vou ler meu livro, Café com Deus Pai, vou tomar meu super coffee, faço aquele processozinho antes de malhar, até dá tempo de fazer isso. Gabriela, e eu acho que isso, você pode até me ajudar nessa resposta, tem a ver com o ciclo circadiano da gente, né? Então, você acordar e você ativar o seu corpo e fazer todas as suas atividades durante o seu dia com mais vigor e ao final do dia ir realmente baixando, né? Eu acho que o cortisol faz a gente acordar, né? Assim, então, ele é bom, mas tudo em excesso é ruim. Então, é ele que vai fazer você ter uma reação, você acordar, você... né, ter uma disposição. Mas, ao mesmo tempo, se você estressar muito esse organismo, ele começa a prejudicar de outras formas, prejudicando a produção de outros hormônios. Por isso que, por mais que, por exemplo, tem um nível de cortisol muito elevado no processo de estresse da atividade física dela, porque o estresse não é só no trabalho, não é só no dia a dia, uma alimentação estresse, uma alimentação não saudável, né? Estressa o organismo. Uma doença estressa o organismo. Então, eu peguei uma gripe, fiquei 5 dias deitada, eu vou ter uma alteração aí totalmente dos meus hormônios, e para voltar ao equilíbrio é mais difícil. E aí a gente tem que sair um pouco dessa zona para ir atrás de volta à vida saudável, já que, né, passei esses 5 dias aí doente. Então, quando você é atleta e você tem muito pico, né, de cortisol, se você não fizer esse equilíbrio que você faz, realmente você vai estar, ao invés de fazendo bem para o seu organismo, fazendo mal. Então, os atletas que não sabem fazer essa jogada aí, realmente acabam prejudicando, né, em relação à saúde, o próprio organismo. Olha, eu vou pedir, por favor, a Singular Pharma para marcar uma outra sessão, outro podcast, porque o papo tá bom e tem muita coisa ainda pra gente discutir, mas o tempo de hoje chegou ao fim. Tão rápido, né? Quando o papo é bom, quando tem muitas informações. O Singlecast é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e vida saudável, inclusive
quero convidar vocês que ainda não se inscreveram, por favor. Esse evento acontece aqui em Salvador nos próximos dias 25 e 26 de outubro e vai reunir os maiores nomes da medicina preventiva do Brasil. Você encontra todas as informações no www.conectsalvador.com.br. Dá uma passadinha também na página lá oficial do Instagram, @ConectSalvador. E, por favor, continuem acompanhando o SingoCast. Vocês já sabem aí, papos maravilhosos, assuntos que interessam não só você, mas a família inteira, aos amigos. Espalhem, compartilhem, porque tem muita informação boa para a gente viver muito melhor. Meninas, muito obrigada, mas antes eu queria que vocês deixassem um recado sobre o assunto que a gente discutiu aqui. Coisa rápida mesmo, só para quem está nos assistindo. Bom, o recado simples e direto é que nunca deixem de olhar para vocês. Atividade física e uma alimentação saudável é um investimento. Cande. Faço aqui um convite, né, para que quem tem um pouquinho de vontade de mudar um pouco seu estilo de vida, que venha para os hábitos saudáveis, né, da alimentação saudável, e que queira um pouco mudar, né, sua qualidade de vida, seu bem-estar, venha fazer melhor para você mesmo, né? Vamos fazer atividade física e podem contar comigo para o que precisar e vamos tentar ser mais saudáveis no nosso dia a dia. Olha a responsabilidade, viu? Vou atrás de você. Nanda. Quero agradecer muito o convite, né? E também deixar esse convite, como o Candy falou, para a gente fazer a nossa poupança, né? Acho que hoje em dia a gente se preocupa muito em fazer uma poupança financeira, mas a gente também tem que ter uma poupança em saúde, qualidade de vida, em longevidade. Quebrar um pouco o tabu que a gente tem de falar de hormônio, de medo, mas trazer para uma conversa, uma roda dessa que possa ser assuntos esclarecedores para a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida com mais qualidade e longevidade. E é isso. Perfeito. Valeu, meninas. Um brinde à saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. E você que nos assiste, até o próximo episódio do SingoCast. Até lá.